E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô a 5 minutos da aula do Cristiano, então eu vou precisar fazer esse vídeo bem rápido. Aline, eu prometo que eu faço o vídeo hoje sobre pesca, basicão de pesca. Tem um monte de outras coisas que eu gostaria de fazer também e eu vou tomar iniciativa para isso. E o assunto de hoje ele é bem sério, embora curto, mas é bem pesado. Então, ontem eu já levei um monte de chute gratuito, hoje eu vou levar um monte de chute, mas pelo menos por uma causa importante, né? Meu ponto aqui é, nós não temos oposição, nós temos firula na mão do mágico. Então, o que é isso? O mágico ele chama a sua atenção para uma mão dele e com a outra ele faz o truque, que é alguma coisa desaparecer, que é mudar alguma coisa. Um mágico ele precisa de 8 horas diárias de treino de manipulação. Treino de manipulação é pegar habilidade com a mão. Então, durante 8 horas ele fica fazendo exercício, assim, para conseguir fazer as coisas muito rapidamente. E aqui com essa mão ele faz devagar e ele chama a sua atenção para quê? Para ele conseguir fazer o movimento que ele tem que fazer com a outra sem que você perceba. E geralmente ele chama a sua atenção e ele te entretém por cerca de 30, 40 segundos, e você acha que ele leva 30, 40 segundos para fazer o truque, quando na verdade o que ele precisa é de uma fração de segundo naquele momento em que ele conseguiu de forma eficiente te distrair. É, nós não temos nós não temos oposição no Brasil. Nós temos firula na mão do mágico. O que é firula na mão do mágico? O que faz a nossa oposição? Ela fica atacando comportamentozinho do presidente. E comportamentozinho do presidente é a coisa mais inútil e a coisa mais improdutiva que há para se atacar. Semana passada, ou 2 semanas, eu não lembro exatamente quando, teve um evento no exterior, em que o Bolsonaro ele falou que era um absurdo, era indecente, ou era alguma coisa assim, dizer que no Brasil não tinha fome. E isso deu combustível para a oposição ficar atacando pedra no cara durante uma semana. E durante uma semana tudo que se falou sobre o governo foi o absurdo que é ter um presidente que fica falando que no Brasil ninguém passa fome. E aí você pega essa fala e desmembra num discurso de horas e horas e horas dizendo que o cara nega porque ele quer que as pessoas passem fome mesmo e porque ele está tirando a comida da boca do povo. Isso não é oposição ao governo, isso é firula na mão do mágico. Isso é firula na mão do mágico. E por que eu digo isso? Interessa o que o Bolsonaro ele fala a respeito do Brasil fora da nossa casa para outras pessoas que não têm condições de vir aqui arrumar nada? Então eu vou dar exemplos para vocês. Vocês assistiram aí Chernobyl? Vocês assistiram Chernobyl? Vocês gostaram do seriado Chernobyl? Então quem tinha pago o HBO Go para assistir Game of Thrones, aproveitou que estava lá e que estava hypado e assistiu. E teve um monte de gente que assistiu fora de lá também. Você já viu o governo russo, os números oficiais do governo russo a respeito dos mortos lá em Chernobyl? Você tem uma explosão daquela com aqueles impactos, com aquelas consequências todas geradas por uma puta de uma responsabilidade. E aí você fala assim, morreu 9 pessoas lá. Teve uns 8 anos atrás, teve um vazamento gigantesco de óleo no Golfo do México por petroleiras americanas. Então os caras lá estavam extraindo petróleo do mar, lá no Golfo do México, e aí eles fizeram cagada em cima de cagada, e aí começou a vazar óleo no fundo do mar, e os caras não tinham como conter aquilo, mas vazou muito óleo, mas muito óleo mesmo, e isso levou meses, mais de ano para ser limpo, e o impacto disso nem foi medido, e se foi medido não foi nem publicado. Você ficou sabendo desse vazamento? Superficialmente você ficou sabendo desse vazamento. E quando eles precisavam falar dos números desse vazamento, o que eles faziam? Eles maquiavam isso. Significa que eles não lutaram contra o problema? Não. Significa que a Rússia não tomou as medidas para tentar reparar os estragos da explosão de Chernobyl? Não. Mas isso foi a versão oficial. Você quer mais? Terremoto de Fukushima, o terremoto no norte do Japão lá, que aconteceu em 2010, 2011, 2010. Você teve graves danos à usina nuclear de Fukushima. O que aconteceu lá? Radiação. Então começou a vazar água contaminada, e assim, você ainda tem uma área isolada até hoje, você ainda tem radiação alta e vazamento até hoje, e você tem o governo sem fazer nada lá? Não, o governo está trabalhando intensamente lá. Mas você pergunta para ele se tem alguma coisa de errado
com o power plant lá, com a usina de Fukushima. Pergunta se tem alguma coisa errada. Não, tudo sob controle. Então, quantas pessoas morreram em Chernobyl? 9. Quantas pessoas morreram em decorrência do vazamento do óleo? Umas 3. Quantos animais e quantos peixes morreram é, pelo vazamento de quilômetros cúbicos de óleo? Uns 2 peixes morreram. E pergunta em Fukushima lá quantas pessoas morreram devido à radiação, a consequência da radiação da área isolada lá. Não deve ter morrido ninguém, não. Aí quando vem o Bolsonaro e fala assim, não, ninguém passa fome no Brasil, aí você dá combustível para a oposição ficar fazendo firula na mão do mágico, firula, fazendo firula na mão do mágico durante uma semana. E aí você acha que a gente tem oposição, quando na verdade a gente não tem. É, eu estou dizendo que a figura, a pessoa do Bolsonaro, ela devia ser atacada? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós deveríamos ter uma oposição para questionar o comportamento do Bolsonaro e do Marcos Pontes em relação ao INPE, porque isso sim é de extrema gravidade. E eu não vou falar sobre o assunto porque eu não tenho a propriedade que o Pirula tem para falar sobre o assunto. Então eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui para que vocês assistam e que para vocês olhem as referências e para que vocês formem o julgamento de vocês. Porque o desmatamento da Amazônia sim é um problema sério. O desmatamento da Amazônia sim é um problema sério. Quem é que patrocinou a campanha, quem é que permitiu que as pessoas que estão lá estivessem lá e o que é exigido delas. Esse é o ponto mais importante. O que é exigido das pessoas que foram colocadas no poder? Porque quem colocou as pessoas no poder não foram eu e você. Foram as pessoas que patrocinaram o caminho delas até lá. O que querem essas pessoas? E o que elas forçam os nossos representantes a fazer? E como eles forçam esses nossos representantes a se comportar? A gente precisa entender isso. E a gente precisa de uma oposição para proteger essas pessoas. A gente precisa de uma oposição para proteger o Bolsonaro e o Marcos Pontes da manipulação das pessoas poderosas que os colocaram lá. É para isso que a oposição deveria existir. Não é para ficar falando que o cara não presta porque ele falou que ninguém passa fome aqui. Tenso. Bom, eu tô atrasado para minha aula. Depois eu volto falando. Eu vou fazer um vídeo derivado desse assunto aqui e vou fazer o vídeo da Aline sobre pesca que vocês podem esperar isso para hoje. Eu me comprometo. Um grande abraço para vocês.